Espero que você hoje esteja muito bem, tenha acordado bem, esteja no trabalho, esteja em casa, onde quer que você esteja, ouvindo e vendo este programa. Deus possa continuar abençoando sua vida e protegendo você durante essa pandemia, principalmente. Vamos continuar, então, o nosso estudo sobre o livro de Jonas. Hoje é a nossa terceira aula e nós vamos entrar no capítulo 2. Capítulo 2 de Jonas. Pegue a sua Bíblia, então, e abra comigo em Jonas, capítulo 2. Eu quero, antes de entrar no capítulo 2, eu quero só relembrar rapidamente o que falamos no último estudo, com relação ao capítulo 1. Você se lembra, encontramos Jonas, então, dentro do navio, indo em direção para Tarsis, o local mais longe possível naquela época, porque ele não queria assumir a sua responsabilidade de pregar para um povo cruel, ruim, o povo assírio. Então, Jonas está fugindo da sua responsabilidade de pregar. E acontece aquela tempestade por causa da desobediência de Jonas. Os marinheiros, então, jogam Jonas ao mar, o mar se acalma e um grande peixe, no final do capítulo 1, engole Jonas. Aí que nós paramos. E falamos um pouco sobre algumas lições práticas para a minha e para a sua vida, do capítulo 1. Falamos, por exemplo, no pecado da desobediência e quanto a desobediência nos custa. Custou bastante para Jonas, não é? Custou o preço da sua passagem, que não deve ter sido cara. Custou quase a sua vida, sendo jogado em alto mar. Nós falamos também um pouco sobre o fato de não conseguirmos fugir de nós mesmos. O problema, na maioria das vezes, está em nós. E não conseguimos escapar, fugir de nós mesmos. Falamos também que hoje muitas pessoas, assim como Jonas, naquele navio, estão vivendo suas vidas de uma maneira que os outros não sabem quem nós somos. É aquele cristão agente secreto, né? Ninguém no navio sabia quem Jonas era. Jonas estava escondido no porão, não queria que ninguém soubesse. E nós temos que refletir, será que no nosso trabalho, na nossa família, na rua onde nós moramos, na escola que frequentamos, será que os outros sabem que somos discípulos de Jesus? Ou estamos escondendo isso, como Jonas estava escondendo? Falamos também que muitas vezes nós não percebemos o perigo das tempestades ao nosso redor. E muitas vezes, assim como Jonas, não é? Nós estamos dormindo e não estamos prestando atenção no que acontece à nossa volta, não é? Como é que está o nosso testemunho com relação à palavra de Deus? Estamos dando um bom testemunho ou estamos dormindo com relação a todas essas coisas? Falamos sobre isso no capítulo 1, e eu queria relembrar você desses últimos pontos que falamos, lições práticas e importantes para a minha e para a sua vida. Agora vamos entrar no capítulo 2. No capítulo 2, nós vamos ver Jonas dentro da barriga daquele grande peixe. No capítulo 1, ele estava dentro da barriga do navio, não é? Dentro do porão do navio. Agora ele está dentro
da barriga daquele grande peixe. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 2. Uma leitura pequena, como nós falamos, os capítulos do livro de Jonas são muito pequenos, são fáceis de ler. Vamos ler, então, o capítulo 2. Acompanhe comigo. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntes formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Interessante este capítulo 2. Jonas dentro da barriga daquele grande peixe. Você se lembra, no capítulo 1, Jonas comprou uma passagem de ida somente. Ele queria ir para Tarsis, lá na Espanha, o local do mundo conhecido naquela época mais longe de Israel, da onde Jonas morava. E ele comprou uma passagem de ida para a cidade de Tarsis. Só que Jonas não tinha nenhuma ideia de que o Senhor Deus ia comprar a passagem de volta para Jonas. O Senhor Deus está comprando a passagem de volta e Jonas agora vai fazer, a partir do próximo capítulo, aquilo que Deus queria. Deus tem tudo no seu poder. Deus pode mudar um homem desobediente para o arrependimento. Estamos vendo aqui nesta oração de Jonas um coração arrependido. Jonas, não querendo que o seu povo sofresse, resolveu ele mesmo desobedecer a Deus. E sofreu. Tempestade, o alto mar. Lembra o capítulo 2, o que acabamos de ler? Imagina você sendo jogado no meio daquele mar, uma tempestade. É isso mesmo, um turbilhão de ondas. Jonas descendo até a profundeza, as ondas cobrindo e descobrindo o seu corpo. Jonas sofreu por causa da sua desobediência,
Mas vemos aqui um coração arrependido. E Deus tem todo o poder para transformar uma pessoa desobediente em uma pessoa arrependida. Talvez você conheça pessoas que se encaixam nessa condição de Jonas, desobedientes. Talvez você um dia se encontrasse na condição de Jonas, desobediência. Mas Deus mostra o seu amor fiel para com os seus filhos. Deus está cuidando de Jonas, mesmo na sua desobediência, mostrando o seu amor, a sua fidelidade. E Jonas está percebendo isso. E ele vai se arrepender agora, no capítulo 2, dentro da barriga deste grande peixe. Mesmo que Jonas estivesse fugindo da presença do Senhor, mesmo que Jonas estivesse fazendo isso, nós estamos percebendo que o Senhor Deus nunca fugiu da presença de Jonas. Jonas fugindo de Deus, no sentido de fugir da sua responsabilidade. Mas Deus jamais fugindo da presença de Jonas. O pensamento de Jonas talvez tivesse sido esse no início. Eu me jogo no mar, ou sou jogado no mar, eu vou morrer e assim vai ser o fim. Eu não vou pregar, Nínive não vai se arrepender, eles não virão e destruirão Israel e vai ser o fim. Talvez Jonas estivesse pensando assim, quando ele disse, me joguem ao mar. Mas olha, Deus não desiste do ser humano. Até mesmo no meio daquela tempestade, próximo da sua morte, Deus estava tomando conta de Jonas. Nós podemos desistir de Deus, mas Deus não desiste do ser humano. Vamos entrar aqui agora no capítulo 2, mas eu quero ver o último versículo do capítulo 1, ligado com o capítulo 2. Olha o versículo 17 do capítulo 1. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Olha só que interessante esta ideia. Talvez você lendo o livro de Jonas, você tenha um dia pensado que a punição de Jonas era ser engolido por aquele peixe. Eu quero dizer para você o contrário. O peixe engolindo Jonas era um ato de preservação de Deus e não um ato de punição de Deus. Deus estava preservando Jonas e não punindo Jonas com aquele grande peixe o engolindo. Enquanto Jonas estava fugindo de Deus, ele estava tentando fugir de si mesmo, não é da sua responsabilidade. Você se lembra uma história que Jesus contou na sua vida, no Evangelho de Lucas, capítulo 15? Lembra daquela história do filho pródigo, aquele filho que deixa o seu pai e vai viver num outro país, gasta todos os seus bens, um filho desobediente, rebelde, gasta tudo que tem, está vivendo na pior miséria,
mas nós temos uma frase importante ali naquela história. A frase que diz: então o filho caindo em si. Lembra disso? Lucas capítulo 15. Depois você releia aquela história. O filho caindo em si. Aquela foi a hora em que aquele filho pródigo tirou a sua máscara e passou a ser a pessoa que ele realmente era. Ele parou de ser aquilo que não era, tirou a sua máscara, caiu em si. A hora da verdade, não é? Podíamos dizer hoje. E a hora da verdade para Jonas foi quando aquele peixe o engoliu. Podíamos dizer a mesma coisa para Jonas que Jesus estava dizendo para aquele filho pródigo. Jonas, caindo em si, tirou a sua máscara, parou de ser quem ele não era, e ele entendeu a sua real situação e começou a ter o seu coração arrependido. Jonas, buscando a Deus, no comecinho do capítulo 2, no primeiro versículo aqui do capítulo 2, não é? No versículo 1, Jonas orando a Deus, mostra que ele caiu em si, e ele entendeu a situação em que ele estava. E ele teve, naquele momento, o desejo de não fugir mais de Deus, mas sim de retornar para o seu pai. Assim como o filho pródigo, naquele momento caindo em si. A hora da verdade para Jonas foi quando o peixe o engoliu. Vamos notar, neste capítulo 2, que a oração de Jonas, dentro da barriga do peixe, não foi uma oração para ser salvo. Jonas já se considerava salvo dentro da barriga do peixe. A oração de Jonas, no capítulo 2, é, na verdade, uma oração de louvor a Deus. Você percebeu na leitura que em nenhuma vez Jonas pediu a Deus para ser salvo. Mas Jonas estava orando uma oração de louvor, um salmo de louvor a Deus. Não existe nenhuma petição, nenhum pedido nesta oração. Ah, se fosse eu ali, reconhecendo o meu erro, a primeira coisa que eu iria falar é: Senhor, me salva. Ache uma maneira de eu voltar para a terra firme. Você não vê Jonas fazendo isso nesta oração. Não existe nenhum pedido. Existe sim um louvor, um reconhecimento de Jonas, do seu pai, do seu Deus. Jonas entendeu dentro da barriga do peixe, de uma maneira nova, o amor e o cuidado que Deus tem sobre ele. Que lição importante para você e para mim, não é mesmo? Principalmente neste período que estamos passando, nessa pandemia, o amor e o cuidado que Deus tem para nós. Muitas vezes precisamos de uma tempestade, precisamos de algo que chacoalhe a nossa vida para percebermos aquilo que sempre tínhamos em nosso redor, o amor e o cuidado do nosso Deus. Jonas entendeu
que ao redor dele, por baixo dele, ao lado dele e em cima dele existiam os braços eternos de Deus. Jonas estava rodeado por todos os lados do amor e do cuidado. Os braços poderosos de Deus estavam segurando Jonas. Vamos dar uma olhadinha agora com um pouco mais de atenção nesta oração de Jonas. Acompanhe comigo alguns versículos novamente no capítulo 2. Os versículos de 2 a 6 são palavras de agradecimento. Agradecimento. Eu vou ler de novo, porque é uma oração tão bonita. Note as palavras de agradecimento de Jonas, de 2 a 6. E Jonas disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Olha o finzinho do 6. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus. Palavras de agradecimento. Jonas, aquele que estava fugindo, agora está em busca de Deus. Em meu desespero, clamei ao Senhor. É agora que Jonas reconhece a mão de Deus em tudo. Jonas reconhece que foi Deus que o livrou daquela tempestade, das profundezas do mar, do turbilhão de ondas à sua volta. Jonas reconheceu que Deus o estava salvando. E Jonas se lembra do templo do Senhor, aonde ele servia antes de fugir da sua responsabilidade. Versículo 4, né? Eu verei aquele local de novo, o templo do Senhor. Os versículos 7 e 8 são palavras de arrependimento. Antes de entrar nos versículos 7 e 8, pensa um pouco comigo na sua oração. Quando você ora a Deus, você tem palavras de agradecimento ou suas orações contêm somente pedidos? Jonas, no meio daquela terrível tempestade, perdendo a sua vida, encarando a morte, Jonas agradeceu a Deus na sua oração. E você? E eu? Quando nós oramos a Deus, quando você ora a Deus, suas orações têm agradecimentos, mesmo no meio de um perigo enorme, você ora agradecendo a Deus por Ele retirar você do perigo. Olha que exemplo que nós estamos observando nesta oração. Agradecimentos muito importantes quando nós oramos ao nosso Pai.
Versículos 7 e 8 desta oração, nós notamos palavras de arrependimento. Vamos ler de novo esses dois versículos, 7 e 8. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Olha o arrependimento de Jonas. Jonas reconheceu que ídolos inúteis, talvez o ídolo do egoísmo, talvez o ídolo de pensar nele, somente no seu povo. Talvez Jonas está pensando nisto, quando ele fala aqui no versículo 8, os ídolos inúteis. Talvez Jonas está pensando naquelas orações que os marinheiros fizeram antes de saberem do verdadeiro Deus. Talvez Jonas está pensando nos ídolos que existiam até mesmo no meio do seu povo. O reino de Israel, o reino do norte, um povo idólatra. Mas Jonas reconhece que ídolos inúteis levam a pessoa para longe de Deus. Jonas reconhece a sua fraqueza e ele vai em busca do perdão de Deus. O finzinho do versículo 8, não é? Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Jonas não estava desprezando a misericórdia de Deus. Jonas estava em busca do perdão de Deus. Mostra o seu arrependimento, o seu reconhecimento, não é? Aquilo que falamos sobre o filho pródigo. Jonas caiu em si, tirou a sua máscara, parou de viver uma vida de uma maneira que ele não era, reconheceu o seu erro e agora, depois de agradecer, depois de louvar a Deus, ele se arrepende e pede o perdão. Reconhece que o verdadeiro Deus tem misericórdia. Os falsos deuses não, mas o verdadeiro Deus tem misericórdia, arrependimento. E no versículo 9, o último versículo aqui da oração de Jonas, são palavras de rededicação. Jonas está se rededicando a Deus. Vamos ler o versículo 9 mais uma vez. Mas eu, Jonas está dizendo, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas está agora rededicando a sua vida. Nesta oração, Jonas cita vários salmos. Vários salmos são citados nesta oração de Jonas. Vou dar alguns, nós não vamos ler, você depois pode ler em casa e você vai ver que parte de todos estes salmos são citados por Jonas em sua oração. Por exemplo, o Salmo 18, o Salmo 31, o Salmo 42, o Salmo 69 e o Salmo 142. Interessante, não é? Jonas usando os salmos. Nós já falamos isso no capítulo 1. Jonas, como um profeta de Deus, ele tinha conhecimento
dos livros escritos antes da sua vida. Falamos que Jonas sabia que os assírios, anos depois da sua morte, viriam destruir o reino de Israel. Jonas tinha conhecimento do livro dos Salmos, e ele então menciona, cita parte desses salmos nessa sua oração a Deus. No versículo 9, Jonas está rededicando sua vida a Deus. Aquilo que ele falou no começo do seu ministério como um profeta. Aquilo que ele jogou fora quando ele estava fugindo da presença de Deus. Agora, Jonas está falando de novo. Ele está rededicando a sua vida a Deus. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Que palavras bonitas! Que palavras bonitas para eu e você repetirmos todos os dias. O que eu prometi ao Senhor, eu vou cumprir totalmente. Quando Jonas reconheceu que tudo pertence ao Senhor Deus, incluindo a salvação, o último trechinho da sua oração, a salvação vem do Senhor. Quando Jonas percebeu isso e reconheceu que tudo pertence a Deus, incluindo a salvação, ele estava no caminho de volta. Arrependimento é exatamente isso, não é? É mudar a sua vida. É você estar andando numa direção e você dá meia volta e volta na direção contrária. Isto é arrependimento. Quando Jonas reconheceu que tudo pertence a Deus, ele estava no caminho de volta. Deus notou, agora em Jonas, uma diferença muito grande. Talvez antes no seu coração estava egoísmo. Agora, no seu coração, estava humildade. Deus notou um espírito humilde no coração de Jonas. E assim que Jonas disse as palavras, a salvação vem do Senhor, o peixe vomitou Jonas. Mas não vomitou Jonas no meio do mar, onde ele estava, mas vomitou Jonas em terra seca. Olha que interessante isso. Jonas estava no meio do mar. O mar, uma tempestade enorme, quando este peixe grande o engoliu. Ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. E quando o peixe vomita Jonas, Jonas já está em terra seca. Jonas agora tem condições para mostrar na prática aquilo que ele falou na sua oração. Para mostrar na prática a sua rededicação, a sua obediência agora, não a sua desobediência. Dá para notar o arrependimento de Jonas? Egoísmo antes, humildade agora. Desobediência antes, obediência agora. Arrependimento não é só da boca para fora. Arrependimento tem fala, mas tem ação. E nós vemos agora Jonas podendo mostrar na prática aquilo que ele prometeu a Deus. O peixe o vomita em terra seca. E Jonas está pronto para iniciar a sua obediência a Deus. Nós vamos ver na quinta-feira
no capítulo 3, que assim que Jonas está em terra seca, o Senhor Deus não demorou em recolocar Jonas no seu trabalho. Jonas vai mostrar na prática aquilo que ele prometeu a Deus. Ou seja, o arrependimento vem com ação. Boas obras, né? Uma pessoa arrependida, ela não continua praticando as mesmas coisas de antes. Ela mostra que está mudada com boas obras. Isso que nós vemos na vida de Jonas, e vamos ver isso com mais intensidade quando chegarmos no capítulo 3. Interessante isso. Jonas mostra na sua oração agradecimento, arrependimento e rededicação da sua vida. Quantos de nós fazemos orações assim? Muitas vezes nossas orações são pedidos, não é mesmo? Pedidos fazem parte das nossas orações, sem dúvida, mas muitas vezes só fazemos pedidos. Jonas, na sua oração, ele tinha total condição, total razão para fazer um pedido. Mas nós vemos Jonas agradecendo, se mostrando arrependido, louvando ao Senhor e rededicando a sua vida. Quantas vezes você orou desta maneira? Se você não fez, ainda dá tempo, não é? Comece hoje mesmo a orar ao Senhor Deus de uma maneira melhor. Comece orando a Deus, louvando a Deus, reconhecendo sua majestade. Agradeça a Deus por tudo que Ele já tem te dado. Se arrependa, confesse seus pecados e se arrependa perante o Senhor. Aí sim, aí nós estamos prontos para fazer nossos pedidos. E vamos rededicar nossa vida a Deus. Vamos falar como Jonas, no versículo 9, aquilo que eu prometi, cumprirei totalmente. Que oração bonita que Jonas nos ensina. O que é que nós aprendemos, então? Eu gosto sempre de terminar a nossa conversa, o nosso estudo, com lições práticas. Já falamos de algumas, mas deixa eu mostrar algumas outras que nós encontramos aqui no capítulo 2. Primeira lição prática. Deus tem tudo ao seu dispor para mostrar a importância do arrependimento. Pensa na vida de Jonas. Olha o que Deus fez para mostrar a importância do arrependimento. Uma tempestade, os marinheiros jogando Jonas em alto mar e um peixe grande engolindo Jonas. Provavelmente, na sua vida, não vão acontecer situações grandiosas como esta. Talvez você nunca vai ser engolido por um peixe grande, mas Deus tem tudo ao seu dispor para mostrar a você e a mim a importância do arrependimento. Sem arrependimento, nós não conseguimos agradar ao Senhor. O Senhor Deus quer ver na minha e na sua vida um coração arrependido. E arrependimento, você lembra, é mudar de direção,
Estou indo nessa direção, eu me arrependo e volto na direção contrária. Arrependimento é seguido de ação, de boas obras. Jonas era orgulhoso, egoísta, pensando no seu povo somente. E agora ele demonstra um coração humilde. Jonas era desobediente e agora obediente. Deus tem tudo ao seu dispor para mostrar a importância do arrependimento. Eu e você precisamos mostrar ao Senhor Deus arrependimento, mas não é só da boca para fora. É com ação, é com boas obras, é uma vida diferente, é uma vida mudada. Por isso que o cristão, a cristã, não pode ser um agente secreto. As pessoas têm que ver em sua vida, na minha vida, uma mudança radical. Estou indo de um jeito, eu volto na direção contrária. Isto é arrependimento. E é tão importante na nossa vida. Segunda lição aqui é sobre o peixe grande. Olha, nós costumamos dizer que o peixe grande, o peixe engolindo Jonas, é um milagre de Deus. Eu quero concordar com isto, mas eu gostaria de mostrar hoje, nessa lição prática do capítulo 2 de Jonas, que o verdadeiro milagre nesta história está no fato do que Deus fez para chamar uma pessoa de volta. Para mim, esse é o verdadeiro milagre. Lógico que um peixe engolindo Jonas é um milagre, mas o milagre maior nesta história é o que Deus fez para chamar uma pessoa de volta para Ele. O amor e o cuidado de Deus na vida de Jonas. Para mim, este é o maior milagre desta história. Pense um pouco na sua vida. Qual foi o milagre que Deus fez na sua vida? O que é que Deus teve que fazer para chamar você de volta? Talvez a sua conversão, o seu arrependimento tenha sido fácil. Talvez a sua conversão, o seu arrependimento tenha sido difícil, levou muito tempo. Pense na sua vida. Pense em tudo o que Deus fez para trazer você de volta, para tirar você do mundo, da escuridão, das trevas, e trazer você de volta para a luz, para a sua família. Para mim, este é o maior milagre. Tudo o que Deus fez para trazer uma pessoa de volta. O maior milagre é a conversão de uma pessoa, né? É essa mudança de vida que Deus causa em nossas vidas. Isso, para mim, é um grande milagre nesta história. Outra lição que podemos aprender aqui é que, como Jonas, nós vamos aprender que nós não conseguimos fugir da presença de Deus. Deus está em todo lugar, né? Deus estava naquele peixe.
Deus estava naquela tempestade no mar, nas mais profundas águas do mar. Deus estava presente. E na presença de Deus, nós retiramos a nossa máscara. Nós nos comportamos exatamente do jeito que somos. Nós não podemos fingir diante de Deus. Jonas estava tentando ser aquilo que ele não era, tentando fugir da sua responsabilidade. Diante de Deus, isto é impossível. Eu e você somos iguais. A gente pode vestir nossa máscara para os nossos amigos, para a nossa família, no nosso trabalho, na escola, na faculdade. Nós podemos ser, nestes locais, aquilo que realmente não somos. Mas diante de Deus, nós estamos caindo em si, não é mesmo? Nós retiramos a máscara e somos exatamente aquilo que somos. Jonas aprendeu esta lição. E é bom lembrarmos, não é, as palavras de Jesus, numa outra história que ele conta. Você se lembra dessas palavras? Quando ele diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que ele pode dar em troca da sua alma? Jonas não podia dar nada em troca. Não adiantava nada para Jonas fugir da sua responsabilidade e perder a sua alma. A lição é a mesma para você e para mim hoje. O que adianta ganharmos o mundo inteiro, fugirmos de nossas responsabilidades diante de Deus e perdermos a nossa alma? Eu gostaria que você, hoje, depois de ler o capítulo 2 de Jonas mais uma vez, que você lembrasse destas lições, que você lembrasse de rededicar sua vida a Deus. Tudo aquilo que você prometeu, que você não está cumprindo, você está como Jonas, fugindo da sua responsabilidade. Eu gostaria de encorajar você a rededicar sua vida a Deus, a dizer como Jonas: o que eu prometi, cumprirei totalmente. Que bonito o capítulo 2 de Jonas. Quanta lição para você e para mim.